Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Estamos então iniciando mais um tema da série Reflexões e Exortações. Que o nosso Deus possa nos dar condição de meditar, pensar, analisar e detalhar esse assunto tão importante a respeito da fé. E que possamos aprender com os personagens bíblicos, e os relatos bíblicos, o que nós precisamos, para que por meio das Escrituras, assim nós conseguirmos sermos advertidos, chamado a atenção, até avisados, aconselhados, encorajados e, acima de tudo, sermos motivados a buscarmos melhorar cada vez mais a nossa maneira de ser e otimizar mais a nossa fé. O nosso irmão Paulo escreveu em Romanos 15, verso 4... Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Vamos ao resumo do programa número 27. Nós trouxemos o tema Andando por Fé e não por Vista. Iniciamos com 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Nesse tema, abordamos fé no sentido de confiança, certeza em Deus. Para ficar mais claro, trouxemos os sinônimos da palavra fé: confiança, certeza, confidência, crédito, fiança, fidúcia, firmeza, insuspeição e segurança. Apresentamos também as palavras opostas à fé, ou seja, as palavras que são contrárias: covardia, desconfiança, descrédito, descrença, dúvida, incerteza, receio, suspeição e suspeita. Assim entendemos que a queda da humanidade, Adão e Eva, foi devido à falta de fé. Infelizmente, ainda hoje, a grande maioria ainda duvida de Deus e de sua palavra. Apresentamos Provérbios capítulo 3, dos versos 5 ao 6, o qual nos aconselha: confiar no Senhor de todo o coração, não se apoiar no nosso próprio entendimento e buscar a direção de Deus em tudo. Apresentamos Hebreus capítulo 10, dos versos 35 ao 39, onde somos exortados a não abrir mão da confiança, não abrir mão da fé, perseverar e viver pela fé, confiança em Deus. O texto deixa claro que se retrocedermos, não agradaremos a Deus e seremos destruídos. Para trazer mais luz ao tema, trouxemos o significado de perseverar, ou seja, perseverar, persistir numa opinião, numa decisão ou numa atividade, ser constante, não desistir de, continuar, permanecer. Também apresentamos o significado de retroceder. O que é retroceder? Recuar, voltar para trás, desistir, não dar continuidade a algo. Frisamos várias vezes Hebreus, do seu capítulo 11, verso 2. Foi pela fé, certeza, confiança em Deus que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Lemos Tiago, no seu capítulo 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, da sua confiança em Deus, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Apresentamos o significado da palavra provação. O que é provação? Situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções. Também buscamos o que é perseverança. Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades.
Passamos a considerar vários exemplos de fé, confiança em Deus. Falamos de Noé, Abraão, Raabe. Aprofundamos muito em conhecer a fé e confiança em Deus de José, o filho de Jacó. Ficou claro que mesmo diante das dificuldades e risco de morte, José, filho de Jacó, não retrocedeu. José é um exemplo de que vale a pena ser obediente a Deus, confiando sempre mesmo diante das dificuldades. Ficou claro que esperar no Senhor e não desanimar traz força ao coração. Salmos, no seu capítulo 27, verso 14. A história de José deixou claro que devemos gloriarmos nas tribulações, bem como escreveu o irmão Paulo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Romanos, capítulo 5, dos versos 3 ao 5. Destacamos Hebreus 11, dos versos 32 ao 34. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. E assim finalizamos o nosso tema anterior com Hebreus no seu capítulo 12, dos versos 1 a 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Se você não conseguiu ouvir esse programa, é só solicitar o áudio. Hoje traremos o programa número 28, Crendo para Ver. Crendo para Ver. Jesus disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? João 11, verso 40. Talvez nem todos consigam entender a quem Jesus disse isso. Jesus disse isso a uma irmã que tinha perdido seu irmão e já estava sepultado há 4 dias. Marta. Jesus disse isso a ela. Jesus disse para Marta: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Foi a Marta. Quando Jesus, buscando aflorar no coração dela a fé, que ela recebesse a glória de Deus manifestada ali. E ela disse: já faz 4 dias. Ela trouxe toda a dificuldade que existia. Quantas vezes nós também, em vez de crermos, nós trazemos as dificuldades, apresentamos todas as dificuldades. Parece que nós não queremos ver as coisas acontecerem. Parece que não. Jesus disse: é necessário você crer se você quer ver a glória de Deus. Nosso tema vai abordar um pouco nesse sentido. Vamos ao significado de crer. Crer. Ter fé, ter crenças religiosas, considerar como verdadeiro, acreditar, crer em Deus, considerar alguém sincero, considerar possível, desejar, imaginar ou supor, imaginar, prever. Para ficar mais claro, vamos trazer aqui os sinônimos da palavra crer. Acreditar como verdadeiro tendo fé. Acreditar, admitir, confiar, contar, fiar-se. Se creres,
verás a glória de Deus. Vamos ao antônimo de crer, o contrário de crer. O contrário é a renegar, duvidar, increr, suspeitar, recear, temer, barrantar, é desconfiar e suspeitar, desabonar, renunciar, renegar, apostatar, recusar, desaceitar, rejeitar, renuir, desconsiderar, depreciar, desconfiar, desmerecer, resignar, declinar, abdicar, negar, hesitar, repudiar, repelir, maldizer, caluniar, desacreditar, deslustrar, desonrar, desprestigiar, difamar, ignominiar, infamar, vituperar, abjurar, renunciar, perjurar, vacilar. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, João 7,38, não é crer de qualquer forma. Eu creio que os nossos ouvintes estão entendendo e está tendo mais sentido para você quando a palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela fé. Nós trouxemos 2 programas falando sobre fé. Fé no sentido conjunto doutrinário, fé no sentido confiança e fé no sentido agora de uma confiança total mesmo em Deus, em Jesus e na palavra do nosso Deus. Jesus disse em João 14, verso 1, não se turbe, não fique agitado, perturbado, inquieto o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, credes também em mim. Nós somos chamados a crer em Deus e crer em Jesus. Somos chamados a isso. Mateus 9, verso 23, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. A quem foram dirigidas essas palavras? Marcos 9, versos 17 ao 27. E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, ó geração descrente, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. O pai, clamando com lágrimas, disse, ajuda a minha incredulidade. Ele viu que não era possível receber se não cresce. O pedido do pai foi, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Não há dúvida que Deus pode fazer, que Deus realiza coisas por meio dos seus servos, como realizou por meio de Jesus. Não há dúvida, mas muitas vezes nós perguntamos se pode. A palavra do Senhor diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Deus.
Mas muitas vezes nós perguntamos se pode, será que pode? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse é o posicionamento da grande maioria das pessoas. Em resposta, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível. O que crer é necessário crer. Tudo é possível ao que crer. Vou destacar a fala do pai com lágrimas. Ele disse, eu creio, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. As palavras do irmão Tiago são bem-vindas. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, versos 6 e 7. Não pense que vai receber. Crendo para ver. Não é ver para crer. É crer para ver. Infelizmente, a grande maioria hoje, eles querem ver. Isso não é fé. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na tradução na linguagem de hoje, como diz, irmão Giliard, desse versículo? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Quantas vezes você já teve uma experiência de fé? Você quis fazer algo, você dormia pensando naquilo, acordava pensando naquilo, vivia, trabalhava o dia todo pensando naquilo. Isso aí é alimentar a fé. E você conseguiu algo que você achava que era impossível e Deus te entregou nas suas mãos. Algo que você mesmo hoje para e diz assim, como eu consegui fazer isso? Como eu consegui alcançar isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Também a fé nos protege das investidas do maligno. Como está escrito em Efésios 6, verso 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. As flechas, as setas que Satanás lança, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. O escudo da fé não permite que os dardos do maligno cheguem em você, ele apaga os dardos do maligno. Deus deseja que exercitemos a nossa fé. Vamos aqui a um exemplo. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus capítulo 8, dos versos 5 ao 13. Louvado seja Deus. Aí temos uma demonstração de fé. Dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Jesus ficou maravilhado com a fé desse homem. Você quer deixar Jesus maravilhado? Creia, tenha fé. Jesus disse, vai, e como creste seja feito. Como ele creu? Chegou lá, o criado estava são, curado. Não era de boca para fora que ele estava falando, ele acreditou mesmo, tanto que recebeu.
seja feito como crestes, ou seja feito conforme a tua fé. Lembra das palavras de Jesus a Marta, irmã de Lázaro? Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? João 11, verso 40. Jesus afirmou que as pessoas, na sua grande maioria, querem ver para crer. Querem ver para crer. Olha o texto de João 4, verso 47 ao 53. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. As pessoas só creem se ver milagres e sinais. E disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha o que Jesus disse: vai, o teu filho vive. E o homem foi. Não, diz aqui o texto. E o homem creu na palavra de Jesus. Creu na palavra que Jesus lhe disse. E partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive, o teu filho vive. Perguntou-lhes: a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. João 4, verso 47 ao 53. Creu ele e toda a sua casa. Você percebe que a fé que crer para ver, crendo para ver, a fé que crê para ver, te leva você a desenvolver ela mais. Agora, aquela fé que você tem que ver para crer. Esse homem, ele creu para ver. E toda a sua casa conseguiu acreditar em Deus por meio de Jesus. O propósito nosso é trazer a você vários exemplos a respeito de crer para ver. Ouça as palavras de Jesus, nós vamos repetir sempre. Marcos 9, verso 23. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a quem? Ao que crê. Você quer que as coisas aconteçam, mas você tem que crer primeiro. Vamos deixar isso mais claro, trazer aqui textos bíblicos que vai deixar mais claro para nós a necessidade de crer, ter fé para ver o agir de Deus. O contrário de crer é a renegar, duvidar, encrer, suspeitar, recear, temer, barruntar, e barruntar é desconfiar e suspeitar, desabonar, renunciar, renegar, apostatar, recusar, desaceitar, rejeitar, renuir, desconsiderar, depreciar, desconfiar, desmerecer, resignar, reclinar, abdicar, negar, hesitar, repudiar, repelir, maldizer, caluniar, desacreditar, deslustrar, desonrar, desprestigiar, difamar, ignominiar, infamar, vituperar, abjurar, renunciar, perjurar, vacilar. Alguém agindo assim recebe alguma coisa, cooperador Giliardi? Não, não recebe. Perceberam que apostatar também é não crer? Então, quando você não consegue crer na palavra de Deus, é falta de fé. Quando você recusa acreditar em ensinamentos claros, também é falta de fé. Quando você rejeita, também é falta de fé. Quando você suspeita do que está claro, também é falta de fé. E aí muitos crentes têm a coragem de dizer que são salvos pela fé. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Quando pergunto para os crentes quem escreveu os 10 mandamentos, nem isso eles sabem. Ouça esse texto, Marcos 6, verso 1 ao 6. E partindo Jesus dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada?
E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e o irmão de Tiago e José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos e pondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu aos aldeias vizinhas, ensinando. Marcos 6, do 1 ao 6. Difamavam, as pessoas não conseguiam acreditar, não é possível, esse daí, o filho de José, o filho de Maria, não, isso aí não. É o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão, esse não pode ser. Como é que ele faz esses milagres? Escandalizavam-se nele. Escandalizavam. E Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas, viu? Porque eles não conseguiam crer. É necessário crer, é uma regra. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, porque os enfermos não tinham nem coragem de acreditar para ir em Jesus, para receber a bênção. E Jesus estava admirado da incredulidade deles. Admirado da incredulidade deles. Era uma incredulidade tamanha, não era não, cooperador? É isso que nós percebemos, pastor. Os ouvintes estão percebendo que é necessário crer. Crer. Não é ver para crer, é crer para ver. Lucas 17, verso 11 ao 19, um texto super interessante. E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles eram leprosos, não podiam chegar perto. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Olha que coisa interessante. Eles tinham que acreditar que eles ficariam limpos. Estavam com sua carne podre. E pararam de longe. E Jesus fala: vão, mostra ao sacerdote, que era o sacerdote que avaliava se a pessoa estava limpa ou não. Eles pegaram o caminho rumo ao sacerdote, eles iam lá ao templo, eles iriam ao sacerdote. Eles acreditaram que ficariam limpos e começaram a caminhar. Só que quando começaram a caminhar em direção ao templo, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. Respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Jesus disse: não houve quem voltasse a dar glória a Deus senão este estrangeiro? Jesus disse a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quantas pessoas no mundo religioso só querem alcançar bênçãos de Deus, mas não querem ser gratas, agradecidas, não querem servir a Deus? Querem só alcançar bênçãos de Deus. Eu me lembro que quando adolescente, meu pai, pastor Manuel, fazia os trabalhos e tinha um dia na semana que era um dia especialmente voltado a auxiliar as pessoas. E tinha um dia também que era de estudo bíblico. No dia dos estudos bíblicos, as pessoas não iam, não. Eu não estou referindo às pessoas que eram da congregação, não. Estou dizendo as visitas, elas não iam, não. Mas nos dias desses cultos, elas iam, lotavam. O salão era cheio. Eles iam atrás de bênçãos. Eles não iam atrás de salvação. Este voltou e caiu aos pés de Jesus. E Jesus diz: a tua fé te salvou. O que nós mais precisamos é da salvação. É claro que precisamos de libertação também. Mas a salvação é o que nós mais precisamos. Como nós lemos, o homem criou ele e a família. Isso é uma fé salvadora. Eu digo aos ouvintes: só querer não resolve. Se querer só resolvesse, muita gente teria seus problemas resolvidos. É preciso mais. Ouça a pergunta de Jesus a um cego:
Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas 18, verso 41 ao 43. Que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê. Por que ele viu? Ele tinha fé. A tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Você percebe? A fé levou ele a seguir a Deus por meio do conhecimento do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Ele seguiu a Deus. Mateus 15, verso 21 ao 28, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra nenhuma. E os discípulos, chegando ao pé de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: Senhor, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, Jesus, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a mulher e prostrou-se diante de Jesus, se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Que maravilha, né? Seja feito para contigo como tu desejas, crendo para ver. Lembra das palavras de Jesus? Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? João 11, verso 40. Lembra de Marcos 9, 23? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Você está aí, você está dizendo: eu tenho clamado a Deus, pedido isso, pedido aquilo. Mas não adianta, não é só querer. Nós ouvimos o louvor. É só querer e acreditar. E acreditar. Vamos a mais um texto. Marcos 5, verso 25 ao 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos 5, dos versos 25 ao 34. Ela ouviu falar de Jesus. Você percebe que é interessante falar de Jesus? Falar de Jesus. Eu conheço muitos crentes que receberam várias bênçãos de Deus, mas não testemunham, cooperador Giliardi. Não é para você testemunhar
para elevar ou para glorificar ou gloriar a pessoa que Deus usou, não. Você não precisa nem de falar por meio de quem foi. Mas você pode falar o que Deus fez por você. Amém. Você pode falar. A mulher ouviu falar de Jesus. E saiu da casa dela acreditando que se ela só tocasse nas vestes de Jesus, ela sararia. E ela foi, enfrentou a multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Jesus disse: tua fé te salvou. Vá em paz e se curada deste teu mal. Você percebe que quando ela tocou, ela já sentiu estar curada daquele mal. Mas no verso 34, Jesus disse para ela: ser curada desse teu mal. O texto sugere a nós que ela recebeu a cura na hora que Jesus disse: ser curada desse teu mal. Percebeu? Vamos aqui a um outro texto bastante interessante que está em Marcos 10, verso 46 ao 52. Depois foram para Jericó. E saindo Jesus, de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão saiu com ele. Era isso, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam: cala, fica calado, para aí, você está perturbando. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não adiantou tentar calar ele. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Cooperador Giliardi, eu já ouvi falar, não sei se é real, mas é interessante, que os cegos, eles tinham uma capa. A capa que identificava que eles eram cegos para que as pessoas ajudassem eles. Amém. Olha o que acontece. Jesus chamando ele lançou de si a sua capa, ele já acreditava que não precisava mais dela. E Jesus falando disse: que queres que te faça? Que queres que te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você percebe que a fé verdadeira leva as pessoas a seguir a Jesus, a estar com Ele, a conhecer a vontade de Deus por meio dele. Vai, a tua fé te salvou. Existem condições para receber algo de Deus. Existem condições. Quais são? Marcos 11, verso 23 e 24. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. A condição é não duvidar. Amém. Jesus usou essa comparação dizendo que até o monte seria possível transportar-se e lançar-se no mar, se a pessoa não duvidar. Cooperador Giliardi, por que as pessoas conseguem nadar, ficar por cima da água, nadando? Porque ela acredita que não vai afundar. Quando a pessoa está aprendendo, ela tem medo, ela leva uma mão e sempre tem uma parte do corpo em cima da água, né? Ela leva uma mão, mas aí ela duvida que vai afundar, e aí o que acontece mesmo? Afunda, né? Ela afunda porque quando ela pensa que vai afundar, a outra mão dela, em vez de vir para cima da água, ela vai querendo procurar o fundo ali do fundo da água ali para poder segurar. Procurar terra. E ela afunda. Então é necessário sempre manter em movimento. A fé é isso. Ela nos mantém em cima sempre das águas. Você vai por cima das águas. Por quê? Porque você acredita, você sempre vai ter uma mão, um pé em cima da água, uma mão, um pé em cima das águas, e está em movimento. Mas quando você duvida, você bebe água. Se não duvidar em teu coração, mas crer que se fará, que é possível, crer
Jesus disse: todas as coisas que pedirdes, orando, credes, receber e tê-las. É necessário crer. O irmão Tiago nos adverte, ele nos adverte. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar está indo para lá, de repente ela volta para cá. De repente ela vai, porque ela é movimentada pelo vento, ela é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. O homem que age desse jeito nunca vai receber do Senhor alguma coisa. Tiago 1, versos 6 e 7. Dúvida. Vamos relacionar aqui medo, dúvida e a fé. Vamos ler um texto nesse sentido. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus 14, dos versos 22 ao 32. Estavam no barco, o barco açoitado pelas ondas, muito vento, o vento era contrário. Aí vem Jesus andando por cima das águas. Vem andando. Amém. Aí os discípulos, em vez de ter coragem, já começam a criar mais problema ainda, não era? É um fantasma, agora sim. Existe uma tradição que quando o marinheiro está numa tempestade e aparece um fantasma, é sinal que vão perecer mesmo, que o barco vai afundar e vão morrer. Aí gritaram com medo. E Jesus disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Está vendo como a gente sempre faz a situação ficar pior? Já existia a onda, existia o mar bravo, mas o mar estava ali já açoitando o barco de um lado para o outro. Ele era açoitado pelas ondas. E agora eles clamam mais ainda. E Jesus disse para eles ter ânimo, e Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e andou, diz o texto, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele sentiu o vento forte. E aí teve medo. O medo é dúvida, né? É falta de fé. E começando a ir para o fundo, ele começou a afundar lentamente. E aí, quando vai afundando, eu posso olhar com o operador de olhar dos olhos regalados de Pedro. Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Estava tão pertinho de Jesus que Jesus estendeu a mão e segurou ele. E disse a ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Você percebeu? Por que duvidamos muitas vezes? Por que tornamos a situação pior do que ela é? Vou trazer aqui de novo o significado de crer. Crer, ter fé. Não deixar que a dúvida aconteça. Ter crenças religiosas. Considerar como verdadeiro. Jesus disse: vem, ele tinha que ir mesmo. Como ele acreditou, mas não permaneceu acreditando, foi inconstante. Crer, acreditar, crer em Deus, considerar alguém sincero, considerar possível. É possível andar por cima das águas? É, se eu crer, é possível. Desejar, imaginar ou supor, imaginar, prever, é possível. É possível. Temos muitos textos nesse sentido. Mateus 9, verso 27 ao 30, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando Jesus
Chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Olha o que Jesus disse a eles. Credes vós que eu posso fazer isto? Não é por acaso que Jesus faz essas perguntas. Credes vós que eu posso fazer isto? E disseram-lhe eles, sim, Senhor, sim. E tocou então os olhos deles, dizendo, seja curado. Não, seja-vos feito segundo a vossa fé. O milagre ia depender de quem, cooperador Giliardi? Dos cegos. Eles tinham que crer. Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus disse para ele, não fale isso para ninguém. Eu já ouvi, cooperador Giliardi, as pessoas dizer assim, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Já ouviu alguém falar isso? Sim. Vamos ler o texto. Vamos ler? Fé como um grão de mostarda. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram, por quê? Muitos perguntam, né? Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, dos versos 18 ao 20. Tamanho ou como? 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 Vamos entender o que o nosso Senhor está ensinando quando ele diz como um grão de mostarda. Jesus contou uma parábola e essa parábola vai nos ajudar a entender. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Está vendo? O qual é a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas. E faça uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Mateus 13, verso 31 e 32. Precisa de falar mais alguma coisa? Fé como um grão de mostarda, cooperador? Ficou bem claro, pastor. Uma fé que cresce, não importa o tamanho da sua fé, importa que ela é uma fé crescente, uma fé que vai crescer. Uma fé que cresce. Você percebe que não é do tamanho, é uma fé que cresce. É necessário ter fé, permitir que ela cresça. Nesse sentido, Lucas 17, versos 5 e 6, disseram então os apóstolos ao nosso Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor Jesus, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Fé é como um grão de mostarda. A sua fé é como um grão de mostarda, ela cresce. Ela está crescendo. Lembra das palavras de Jesus? Logo Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Em vez de Pedro acrescentar a fé dele, cooperador Giliardi, Pedro diminuiu a sua fé. Verdade. Ele podia crescer, ele poderia fazer coisas maiores. Hoje nós temos, cooperador Giliardi, muitas tecnologias, a partir de outras tecnologias anteriores que vão sendo adaptadas, juntadas uma a outra e vão criando possibilidades, não é isso? É isso, sim. Assim é a fé. A fé que te levou a superar certa coisa, certa dificuldade, a fé que levou Pedro a andar por cima das águas, o irmão Pedro, deveria levar ele a continuar andando e voltar com Jesus andando para o barco. Você teve uma dificuldade em certo momento, você teve dificuldade e você superou ela. Isso não te leva a você a enfrentar situações mais difíceis? Como o irmão Davi, eu matei urso, eu matei leão, e agora eu posso matar o gigante? Mas tem crente que mata gigante, cooperador Giliardi, e corre de cachorro. A palavra do irmão Tiago, peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, Tiago 1, verso 6. Amém.
Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível. Possível, pode existir ou vai existir, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, verso 23. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O irmão Lucas escreveu a respeito do irmão Estevão. E Estevão, cheio de fé e do poder, possibilidade de fazer alguma coisa, fazia prodígios, Estevão, e grandes sinais entre o povo, Atos 6, verso 8. Poder é uma palavra originada do latim, que tem a mesma raiz que a palavra potência. Ambas palavras remetem à capacidade de fazer algo, de empreender algo. Poder também é força, capacidade e ao mesmo tempo, autoridade. E nesse sentido eu me lembro das palavras de Jesus registradas em Lucas 10, verso 19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém. O que acontece conosco é a falta de crença, é a falta de acreditar. Se creres, verás a glória de Deus. Olha esse texto na nova tradução na linguagem de hoje. Jesus disse, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? João 11, 40. Ah, não acontece nada, a igreja está fria. A igreja está fria ou eu estou frio? Agora o crente não está morto para ser frio. Ele está vivo, ligado ao corpo de Cristo. Exerce uma autoridade dada por Deus a nós, por meio de Cristo. Poder. Nós não podemos agir como o irmão Tomé. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, ele ressuscitou. Mas Tomé disse, se eu não vir, eu preciso de ver os sinais dos cravos nas suas mãos. Se não puser o dedo ali no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, estavam outra vez eles, seus discípulos ali dentro de uma casa, e com eles Tomé, o irmão Tomé. Jesus chegou, estando a porta fechadas, e apressou-se no meio e disse, paz seja convosco. Jesus foi direto e disse a Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui as tuas mãos e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. João 20, verso 25 ao 27. As palavras de Jesus podem ser trazidas a nós. Não sejas incrédulos, mas crente. Crente. Se você precisa de ver para crer, então, segundo as palavras de Jesus, você precisa ser crente, pois ainda é incrédulo. Ouça um texto que nós vamos trazer aqui. Na maioria das vezes agimos assim. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, também com Jesus, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhes obedecem? Quem é este? Lucas capítulo 8, versos 22 ao 25. Jesus estava com eles, no barco com eles. E eles acordam Jesus dizendo que iam morrer. Você viu a falta de fé o que faz? Jesus pergunta, onde está a vossa fé? Me lembro aqui, cooperador Giliardi, quando Deus disse a Moisés, manda o povo marchar. O mar vermelho estava lá frente. Aí o povo disse assim para Moisés, viu, você trouxe nós aqui para morrermos aqui. Lá no Egito pelo menos tinha sepultura, aqui não tem sepultura. O povo já se viam mortos. Verdade. Nós temos essa tendência de aumentar as nossas dificuldades. Onde está a vossa fé? Onde? Se tu pode crer, tudo é possível ao que crer.
Marcos 9, verso 23. Na maioria das vezes não cremos e por isso não vemos a glória de Deus. Esse é o problema. Vamos a um texto bastante extenso, mas bastante interessante. Bastante interessante esse texto. Passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. A multidão sempre estava ali. Ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos príncipes da sinagoga por nome Jairo. E vendo-o, prostou-lhe aos seus pés. E rogava-lhe muito, quer dizer, insistia com Jesus, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, lhe impõe as mãos para que sare e viva. Pediu para Jesus ir lá e pôr as mãos sobre a filha dele para que ela vivesse. E foi com ele. Jesus começou aí e seguia uma grande multidão que o apertava. A multidão sempre está ali para apertar, não permite andar com facilidade. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que havia padecido muito com os médicos, e ainda gasto tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitava, né? Nada melhorava, e ela só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê, Senhor, que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, Jesus, olhava ao redor para ver o que isso fizera. Tocar em Jesus, acontece alguma coisa. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela contou o quanto ela padecia. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada desse teu mal. E estando ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, disseram para ele, para o Jairo: Jairo, a tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? Quer dizer, não precisa mais chamar ele, sua filha morreu. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Por um pouco, quase Jairo perdeu a bênção. Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, as pessoas estavam alvoroçadas, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se de Jesus. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada, e tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Marcos 5, verso 21 ao 42. Tem gente que acha que o nome da garota é Talita, mas não é. Talita cumi quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Eu acredito que você percebeu como cada um usou a fé. A mulher dizia: se eu tão somente tocar, sararei. Marcos 5, verso 28. Jairo dizia: a minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Marcos 5, 23. Jairo quase fraquejou na fé quando recebeu a notícia do falecimento da filha. Olha o que precisou Jesus dizer: não temas, crê somente. Como você tem usado a sua fé? Você percebeu que é você quem pode determinar como as coisas podem acontecer se tiver fé mesmo? Percebeu? A mulher disse: eu vou tocar e vou ser curado. Jairo disse: vem, põe as mãos sobre a minha filha e ela vai ser curada e vai viver. O centurião disse somente uma palavra. E você diz o quê? Como você tem agido? A nossa tendência, na maioria das vezes, só complica as coisas. Só complica. E eu quero dizer a você, Deus respeita a forma como pensamos, pois há leis no mundo espiritual. Há leis. Se tu pode crer, tudo é possível. Há o que crer. Marcos 9, 23, falou Jesus a Marta: eu não lhe disse
Se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. João 11, verso 40, na nova tradução da linguagem de hoje. Há leis. E é isso mesmo que acontece. É isso mesmo que acontece. Vamos a um texto para você perceber. Mateus 8, dos versos 5 ao 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus. Se eu apenas tocar. O outro disse: vá à minha casa e impõe as mãos sobre minha filha para que ela viva. E esse disse assim: dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Inúmeras vezes encontramos as seguintes expressões nas Escrituras: tudo é possível ao que crer. Se crer, verás a glória de Deus. A tua fé te salvou. Não temas, crê somente. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Vai, a tua fé te salvou. Grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Vai, e como creste, te seja feito. Dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. E Jesus vendo a fé deles. Jesus vendo a fé deles. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A tua fé te salvou. Vá em paz e se curado deste teu mal. Quero dizer a você, ouvinte, que por meio da palavra de Deus possa aumentar a sua fé. Que você possa crescer na fé. Que a sua fé possa aumentar. Muitas das vezes nada acontece ou poucas coisas acontecem na vida de homens e mulheres que servem a Deus, porque não conseguem acreditar, duvidam. Mas tem muitas coisas maravilhosas que Deus realizou no nosso meio e muitas vezes elas ficam guardadas para nós. Eu quero propor a você um próximo programa de testemunho. Você topa? Diz a nós, manda sua mensagem aí se você topa ou não. Se você topar, ouvinte, nós estaremos fazendo um programa de testemunhos. Testemunhos de quanto Deus tem feito por você. E que você possa fazer como aquele gadareno. Que você possa anunciar em todos os lugares com grandes maravilhas Deus fez por você. Grandes coisas Deus fez por você. Que a palavra de Deus possa tocar o seu coração, tocar a sua vida. Por mais difíceis que as situações sejam, se você crer, tudo é possível ao que crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ser liberto dessa situação. Não temas, crê somente. Seja feito segundo a sua crença. É necessário você crer. Não duvide, não duvide. Quero finalizar com as seguintes palavras. Abraão, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, Romanos 4:19. Ele só recebeu porque creu. Ele só foi pai com 100 anos de idade. E a sua esposa, depois já do seu ventre amortecido, né? Ela tornou-se mãe porque creram. Tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9:23, Jesus disse: se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. João 11, verso 40, na nova tradução na linguagem de hoje. Que o eterno Deus, o Deus
e Pai do nosso Senhor Jesus, aumente a sua fé, enche o seu coração de fé e que você possa fazer uma recapitulação do que Deus já realizou na sua vida e que você possa ver que você matou um urso, já matou um leão e você pode muito mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua palavra que poderosamente tem nos instruído, por tua palavra que nos inspira, nos ensina a viver de maneira a crescermos de maneira produtiva. Rogamos que o teu Espírito possa conduzir-nos pelo caminho da tua vontade, que nossos corações venham a ser sensíveis à tua vontade, ao teu querer, e a nossa fé possa crescer, crescer, crescer. Que nós venhamos glorificar o teu santo nome, ó grande Deus, que aquilo que o Senhor realiza no nosso meio possa ser testemunhado, para que a fé de outros possa ser acrescentada. Infelizmente, nós sabemos que o mundo hoje é levado a ver para crer, e nós somos ensinados a crer para ver. E quando nós cremos para ver, o Senhor tem trabalhado e pode trabalhar poderosamente no nosso meio. Mas quando nós queremos ver para crer, infelizmente nós diminuímos a atuação do Senhor em nosso meio. Somos gratos por tudo que o Senhor tem realizado por nós. Somos gratos por tua palavra que poderosamente nos instrui. Somos gratos ao Senhor porque a tua palavra nos enriquece e nos ensina a cada dia. Rogamos por cada ouvinte, rogamos por aqueles que se encontram enfermos, que possam ter fé, que possam alcançar a cura, a restauração em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos que haja libertação, que haja, Senhor Deus eterno, assim, fé no coração de cada um para receber do Senhor aquilo que necessita e precisa. Sou grato a Ti por tudo, ó Eterno, por Teu cuidado por cada um de nós, por Tua palavra que tem nos instruído, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos por tudo, por mais um programa, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amém. Cooperador Giliard, a paz seja contigo, que o Eterno Deus te abençoe, abençoe a sua família, saudação para a sua família, um abraço a todos. Quero convidar a todos a estar acompanhando as demais programações da Rádio Encontro com Deus. Que Deus seja louvado por tudo e um abraço a todos, que tenham uma semana de bênção. Paz seja convosco. Saúde a todos, a paz esteja convosco, e assim encerramos mais uma programação. Como iniciamos em nome de Jesus, também encerramos o programa à luz das Escrituras em nome de Jesus, e até a nossa próxima oportunidade.